começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre justiça restaurativa. O artigo 5º determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei. Diz ainda que não pode ser excluída da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. E assegura quem entra com processo judicial ou administrativo e aos acusados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Mas a justiça restaurativa vai além. Busca compensar de forma material e moral a vítima. Para falar sobre como esse encontro se dá, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz Aziel Henrique, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele atua no Juizado Civil e Criminal do Núcleo Bandeirante e coordena o projeto de Justiça Restaurativa desde 2006. Seja bem-vindo, juiz. O que é a Justiça Restaurativa? Bom, para a gente definir justiça restaurativa, a gente tem que partir do comparativo dela com o modelo de justiça criminal tradicional, que é, assim, denominado de justiça retributiva ou modelo retributivo de justiça criminal. O modelo retributivo, ele supõe a resposta ao crime, a resposta ao mal, com outro mal que se devolve ao ofensor. E a justiça restaurativa, ela parte de outro pressuposto. O pressuposto de que essa resposta ao crime, porque o crime provoca danos na pessoa e nas comunidades, essa resposta deva ser formulada sob a forma de resolução, de reparação, de restauração daquelas relações feridas em virtude do crime. E também está aqui conosco a psicóloga Helena Maria Costa, do TJDF. Especialista em terapia familiar, ela exerce a atividade de mediadora de conflitos desde 2005 e é supervisora substituta do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do programa Justiça Restaurativa. Seja bem-vinda, doutora Helena. Obrigada. Qual é a preparação que um profissional que trabalha com justiça restaurativa deve ter? O mediador, necessariamente, ele precisa ser treinado para exercer essa atividade. E ele precisa ter desejo de trabalhar com isso antes de mais nada, né? E ele precisa também ter bom senso, humildade para entender que não sabe de tudo, que ali ele vai ser um facilitador daquela comunicação e um respeito muito grande pelas pessoas que estão ali, independentemente de serem vítimas, ofensores. E, bom, são várias questões. Mas acho que o mais importante é isso, é uma pessoa que tem que usar o bom senso e tem que acreditar no ser humano. E a busca da reconciliação entre vítima e agressor é uma prática que vem sendo aplicada com sucesso em vários países. No Brasil, a experiência já acontece em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais. Colocar vítima e agressor frente a frente, uma iniciativa que vem dando certo em vários países. Estimulada pela Organização das Nações Unidas, a Justiça Restaurativa busca reconciliar as pessoas envolvidas no processo e reparar os danos provocados. Eles botam ali para conversar, dar conselho para um lado, um conselho para o outro, e a gente vai chegando e vê que não é nada daquilo, aquela briga toda por nada. Desde 2005, pessoas como o seu José estão sendo beneficiadas pelo programa desenvolvido neste fórum em Brasília. A participação é voluntária. A sessão acontece com a presença de psicólogos e assistentes sociais. Os familiares de vítimas e agressores também são bem-vindos. Nós estamos pensando em juntar todos aqueles envolvidos, aqueles interessados, incluindo aí a própria comunidade, para juntos atuar em busca de uma resposta que realmente restaure essas relações. Esta desembargadora de Minas Gerais, onde a justiça restaurativa também atua, explica que uma grande vantagem é a diminuição da reincidência criminal. É um índice mínimo de reincidência, porque a solução é construída pela própria pessoa. E quando ela é chamada a construir uma solução, ela cumpre aquilo que ela participou da construção. Doutora Aziel, existe algum estudo de reincidência dos criminosos que passam pela justiça restaurativa no Fórum do Núcleo Bandeirante? Nós não temos um estudo pontuado, voltado para essa questão do índice de reincidência. Talvez seja necessário esclarecer que, no Distrito Federal,
o programa lida com os chamados crimes de pequeno potencial ofensivo, que são geralmente conflitos entre... os que nós encaminhamos para o programa são geralmente conflitos entre vizinhos, entre pessoas que têm uma relação continuada e que, se envolvendo em um delito, isso provoca um desarranjo naquela comunicação, naquela comunidade. Então, não temos esse estudo voltado para essa questão da reincidência. O que a gente tem é uma percepção de justiça muito mais positivo das pessoas que passam pelo processo. Ainda quando não há acordo, a gente tem essa percepção de que a resolução dos conflitos pelo método da solução pacífica, com a contribuição de cada qual deles, traz uma sensação de justiça muito maior. O fato da pessoa querer participar faz toda a diferença no resultado final, né? Faz. Faz sim, porque ela se sente, desde o início, respeitada, né, nos seus interesses, nas suas necessidades. Ela faz essa escolha. Então, a gente costuma dizer assim, então ela banca o preço dessa escolha. Qual é? Participar desse processo, início, meio e final, participa da construção desse acordo, então ela participa do resultado, né, desse processo restaurativo, e a possibilidade de ser cumprido ali o que foi acordado entre eles é muito maior, é muito grande. E o que acontece se o acordo for feito e não for cumprido? Essa é uma questão que a gente lida assim com poucos casos, porque justamente por participarem da elaboração e da construção dessa, que virá a ser uma sentença homologada pelo juiz, quando homologada pelo juiz, essas pessoas ali estão de acordo que precisam cumprir aquilo ali. E a gente acompanha, após a assinatura do termo de acordo restaurativo, nós acompanhamos por mais 6 meses o cumprimento disso daí. E acompanhamos como? Ligamos, perguntamos como as coisas estão. E quando há algum descumprimento de alguma cláusula, vamos dizer assim, as pessoas nos reportam, a gente convida, senta novamente, a gente chama de revisão desse acordo. O que está acontecendo que não está sendo cumprido? E muitas vezes são pequenas coisas que a gente talvez não tenha percebido lá, os conflitos subjacentes, que a gente também costuma e precisa identificar, né? Mas são poucos casos, sinceramente falando, são pouquíssimos casos. Aí, se acontece o que você está perguntando, se acontece de descumprimento total desse acordo, o que a gente orienta para a pessoa que está sendo, né, vitimizada? Registra a ocorrência. Juiz, como é que a justiça restaurativa é acionada? Os próprios envolvidos é que tem que procurar o judiciário? Bom, quando a gente fala de justiça restaurativa, nós estamos falando de processo criminal, nós estamos falando de crime. E os crimes, o início do procedimento de apuração e de persecução e de punição, ele se dá pelos canais oficiais, né? O primeiro ato de apuração de um crime é o registro de um boletim de ocorrência, normalmente, não é? Então, não é o caso de a pessoa voluntariamente procurar a intervenção do Poder Judiciário através do programa de Justiça Restaurativa para resolver aquele litígio. Se o litígio se caracteriza como crime, ele deverá estar formalizado em um processo criminal. Então, a partir da formalização no processo criminal é que ele será encaminhado, e a partir da percepção dos operadores do direito de que aquele é um caso que recomenda uma intervenção restaurativa, é que ele será encaminhado com a sugestão às partes de que participem, e então aí é que vai começar o envolvimento com a equipe técnica que vai então conduzir o processo. Doutora Helena, e para as vítimas é um passo muito grande aceitar esse encontro com o agressor, não é mesmo? Então, essas pessoas, elas são preparadas, né? A gente faz o acolhimento dessas pessoas separadamente, que a gente chama de encontros privados, e ali nós vamos explicar como funciona esse programa, né? O que se espera no decorrer desse processo restaurativo, e depois disso tudo, elas vão decidir, depois dessa apresentação, elas vão decidir se querem ou não. Na verdade, a gente tem uma técnica de empoderamento dessas pessoas, tanto de vítima quanto de ofensor, porque não é fácil, depois de um conflito, estarem ali. Colocar os dois juntos e sair tudo bem. Mas para se encontrarem ali, eles estão preparados em sessões privadas, às vezes numa média de 2 sessões privadas para cada um, para um encontro conjunto. Nesse encontro conjunto, a gente chama, então, de encontro restaurativo,
E a gente só convida para o encontro restaurativo quando a gente percebe que essas pessoas têm interesses comuns, têm vontade de estar ali, né, de se encontrarem, conversar sobre o que houve, falar dos sentimentos, de como ficaram com isso tudo, dos danos, né, especialmente a vítima, dos danos que sofreu e o que é que ela gostaria que acontecesse para se sentir reparada. E é nesse sentido que nós vamos trabalhando. Mas a qualquer momento também, se ela quiser, vítima ou ofensor, pode desistir. Né? É uma questão, é voluntário. Então elas sabem disso desde o início e também a desistência ali é muito rara. Eu gostaria de fazer nesse ponto uma distinção do procedimento restaurativo com o procedimento retributivo. No processo tradicional, a vítima tem um papel secundário e passivo, quase de nenhuma importância a não ser na contribuição para a apuração do delito e muito raramente vai além disso. Embora o juiz deva, no processo criminal, adotar algumas medidas de proteção à vítima, como, por exemplo, informar, no caso de prisão ou de soltura do acusado, informar a vítima, ao ofendido, a sentença que foi aplicada, impor a indenização nos casos em que o dano material está evidenciado e quantificado, mas é, de qualquer maneira, um papel um tanto passivo. No procedimento restaurativo, a vítima tem um papel de protagonista nesse processo. Ela realmente assume um papel muito maior e essa presença é que faz uma grande diferença em relação ao modelo retributivo. Agora, existem barreiras que eu acho que são de natureza cultural, ainda muito difíceis de ser rompidas, que é essa disposição das vítimas, como também dos infratores, de se disporem a encarar aquele ofensor num ambiente público e falar de uma verdade que não seja a verdade verbalizada através do discurso jurídico. Essa é uma dificuldade que não é fácil de ser rompida, mas quando ela é rompida, a gente vê ganhos muito positivos. E tem crescido a procura? A leitura que a gente pode fazer é de que tem crescido o interesse no meio jurídico, no meio acadêmico, pelo discurso restaurativo. Não é fácil de se estruturar um programa que tenha um conjunto de recursos suficientes para se fazer uma adequada abordagem restaurativa. Eu falo da minha experiência no Juizado Especial Criminal, que, como já disse, se limita aos crimes de pequeno potencial ofensivo. A literatura recomenda, na verdade, que a justiça restaurativa é tão mais valiosa quanto maior seja a ofensividade dos crimes. Mas não há ainda uma experiência registrada de um programa de justiça restaurativa voltado para crimes de médio potencial ofensivo relacionado com adultos. A gente sabe que há em relação aos crimes de infância, mas não da juventude, não em relação aos casos de adulto. Ainda tem muito se andar aí, né, doutora? Muito para se andar. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre justiça restaurativa. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a psicóloga Helena Maria Costa e o juiz Aziel Henrique, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No programa de hoje estamos falando sobre justiça restaurativa. E apesar desse tipo de solução de conflitos já ser uma realidade no país, ainda não é prevista em lei. Mas um projeto está em discussão no Congresso Nacional e pretende incluir no Código Penal e no Código de Processo Penal a utilização facultativa da justiça restaurativa. Doutora Helena, como é que vocês avaliam essa discussão? Nós soubemos agora que a resolução 125 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que vem orientando nesse sentido, né, de mediações nos tribunais brasileiros, essa resolução está sendo reavaliada para incluir essa mediação vítima-ofensora, essa mediação criminal. Então, isso é uma boa notícia para todos nós. Doutora Aziel, e o que muda com a inclusão dessa resolução e também se for aprovado o projeto de lei? A resolução 125, que institui uma política pública no âmbito do Poder Judiciário para a resolução pacífica dos conflitos, ela foi editada inicialmente voltada para os conflitos cíveis e de família.
Então, nós temos notícia de que ela está sendo revista, como mencionou a Helena, para incluir também a mediação vítima-ofensor, que é uma das metodologias, um dos instrumentos da justiça restaurativa. A gente entende que essa alteração ela vai criar um estímulo a mais para a criação, a implementação de novos programas. Eu, todavia, ainda acho que só com um marco legal estabelecendo isso como um direito da vítima, como um direito do ofensor, a participação em um programa de justiça restaurativa, é que vai dar um pouco mais de consistência nessas iniciativas. E eu digo isso porque há casos em que o sistema de justiça criminal, conforme ele está modelado hoje, ele não permite todos os recursos para que as pessoas possam fazer esse encontro. Depende muito da disposição dos operadores do direito, numa questão que é essencialmente marcada pelos princípios da legalidade. Hoje a ONU ela recomenda a justiça restaurativa, mas isso é obrigatório nos países membros ou não? Não, a ONU desde o ano de 99 ela vem emitindo resoluções recomendando a adoção de práticas restaurativas. A última resolução de que eu tenho notícia, que foi uma resolução bastante ampla, é a de 2002, a resolução número 12 de 2002. Ela volta a recomendar aos países que adotem práticas restaurativas, exorta os países que instituam práticas restaurativas, que instituam leis facultando as partes, isso no contexto de uma preocupação especialmente com as vítimas. Uma preocupação que, como eu já mencionei anteriormente, traz essa diferença entre o modelo restaurativo e o modelo retributivo, de dar um valor, de dar um papel à vítima do processo criminal. Mas não é uma obrigação, naturalmente, é uma recomendação aos países que assim o façam. E o que pensam as pessoas nas ruas sobre a possibilidade de encontro entre vítima e agressor? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A gente tem que perdoar o próximo, né? Mesmo que, dependendo da ofensa, a gente tem que aprender a perdoar. Depende de qual crime, eu acho. Porque, dependendo da gravidade, eu aceitaria. Dependendo, talvez não. Cumpriu a pena, eu acho que já basta, já. Não precisa pedir perdão pra mim, nem recompensa, não. Ele já cumpriu o que tinha que cumprir na justiça. Desculpar um criminoso, acho que não vai ajudar ele, não vai ajudar em nada ele. Ele cometeu uma coisa errada, fez alguma coisa errada com a pessoa, né? Tem que pedir desculpa. Se ele tá realmente arrependido. Desculpa não, acho reparar os bens só da pessoa que ele furtou. Acho que é a forma dele pedir desculpa. Todo mundo tem seu livre-arbítrio, todo mundo pensa antes de fazer qualquer coisa. Então acho que eu não perdoaria, não. Doutora Helena, as pessoas estão preparadas para esse tipo de restauração? Então, o que a gente percebe é que as pessoas ainda desconhecem, né, como que funciona esse processo restaurativo, de restaurar as relações. Então, é possível, nesse processo restaurativo, de restaurar emocionalmente, psicologicamente esse dano e material também. As pessoas conversam sobre isso, né? Tivemos casos lá que, durante uma briga, sumiu celular, corrente de prata, um óculos de marca. E isso foi conversado, foi possível ressarcir isso daí, e tudo é um processo de conversa sobre isso, de forma respeitosa, né? Os mediadores, então, eles participam dessa forma, auxiliando, né, nesse diálogo, na transformação dessa comunicação, que lá fora estava violenta, tanto é que virou um conflito, e agora de forma respeitosa. É possível, sim. A experiência tem nos mostrado, desde 2005, 2006, que as pessoas têm entendido que mais vale sentar, conversar e resolver um conflito do que manter esse conflito emocionalmente, é muito desgastante. Então, a experiência tem mostrado isso e a gente tem visto isso diariamente. Doutora Ziel, a doutora Helena falou ali em danos materiais. Como é que é feita essa avaliação na hora de propor um acordo para se ressarcir os danos? Num procedimento aberto, como é o procedimento de negociação ou de mediação, há sempre espaço para a participação de ambas as pessoas, inclusive na aferição dos valores que eventualmente vão ser objeto da reparação. Pode-se dar de a vítima apresentar um valor estimado do dano e de o ofensor apresentar uma proposta de valor inferior, e as pessoas se comporem em relação a um objeto, quer dizer, o valor da reparação, ele também é objeto de negociação no âmbito do encontro restaurativo. Agora, eu queria também mencionar essa questão relacionada com o perdão. O perdão é um ingrediente libertador
inclusive para a vítima. Mas o foco da justiça restaurativa não é o perdão, não é só o perdão. O perdão pode vir como ingrediente. O foco da justiça restaurativa é a restauração das relações e a participação da vítima com um papel protagonista na definição do processo. Pode se dar de um encontro restaurativo, resultar de muito ganho, sem que haja um perdão, mas a vítima tendo, sim, um papel definidor no modelo de resposta, no modelo de punição a que o ofensor será submetido. Doutora Helena, e as famílias também participam, não é mesmo? Por que esse papel das famílias também é importante? Então, um diferencial da justiça restaurativa é que nós trabalhamos com a vítima, com o ofensor e com os apoiadores. Quem são? Apoiadores são pessoas da comunidade ou pessoas da confiança dessas partes, pessoas que vão auxiliar, né, apoiar a resolução desse conflito. A gente, então, convida o restante da família, porque a família, não existe ex-família, né? Então, esses membros vêm e, na verdade, eles até agradecem a oportunidade de estarem ali, porque é um assunto que afeta indiretamente. Tá, por exemplo, 2 irmãos brigando, mas isso afeta o restante do núcleo familiar, com certeza. E participar na resolução disso, no entendimento deles, a gente percebe que é assim, um processo mesmo de participação. Eu posso contribuir, então eu vou contribuir. Né? Eu quero um bom resultado, eu quero minha família mais tranquila, eu quero um ambiente saudável. Eu vou fazer o possível. Então, todos... E vai ajudar a cumprir o acordo ali também, né? Isso, funcionam também os apoiadores, eles funcionam como padrinhos desse acordo lá fora, fora do tribunal. E tem dado muito certo. Casos de família, de vizinhança, ambiente de escola, ambiente de trabalho. Então, os apoiadores são pessoas também fundamentais. Agora, juiz, quando envolve a área penal, isso influencia do tipo de punição que o agressor estaria sujeito numa pena, por exemplo, ou são processos que um anula o outro? Veja, no âmbito do juizado especial, nós temos um espaço de consenso institucionalmente estabelecido. A lei cria um espaço de consenso, que tanto pode ser aplicado nos crimes em que a iniciativa depende da vítima, quanto nos crimes em que a iniciativa depende exclusivamente do Ministério Público. Então, no âmbito desse espaço de consenso, é possível que as pessoas estabeleçam qualquer das medidas que sejam consideradas razoáveis, que não violem direitos e que seja satisfatória para ambas. Então, é livre para que as pessoas estabeleçam essa medida. No caso de um crime cuja pena ultrapasse esse espaço de consenso que é estabelecido na lei, eu creio que há também espaço para muito ganho de vítima e ofensor, mas a questão da modalidade de punição, ela talvez fique um pouco comprometida. Talvez não se possa dar às partes toda a amplitude, pelo menos com a ausência de marco legal, não se possa dar às partes toda a amplitude de definição do modelo de resposta. Mesmo assim, acho que há muito espaço para ganhos. Doutora Helena, pela experiência que a senhora tem tido, a senhora acha que isso ajuda a desafogar o judiciário? Os casos são resolvidos lá e acabam não se tornando brigas maiores que dependessem de mais tempo? Na medida em que as pessoas saiam dali, desse processo restaurativo, satisfeitas, né, com o resultado ali obtido, com esse acordo de uma convivência respeitosa daí para frente. Certamente, e como a gente acompanha por 6 meses, essa reincidência é muito pequena, né, e as pessoas saem satisfeitas e ainda mais, elas compreendem e às vezes até aprendem, internalizam mesmo essa outra maneira de resolução de conflitos, de forma pacífica. Então isso, para a vida delas, daí para frente, com certeza também ajudará. Doutora Ziel, é feita alguma troca de experiência entre outros países e o que é feito aqui no Brasil? Não, o que se tem feito é sempre buscar informações na literatura sobre o que tem acontecido em outros países. Mas essa troca de experiência, embora seja uma recomendação da ONU, de que os países membros estabeleçam mecanismos, não só de troca de experiência, como também de estímulo a que outros países adotem também modelos restaurativos. O que precisa ser feito aí para poder avançar ainda mais esse modelo de justiça restaurativa? Eu penso que esse deva ser um processo cauteloso mesmo. Eu acho que existem muitos paradigmas a serem quebrados, paradigmas culturais. A gente viu aí na resposta das pessoas sobre essa questão do perdão, a impressão que se tem de que um modelo com participação da vítima, um modelo mais aberto, seja um modelo
de passar a mão na cabeça de criminoso, mas não é disso que se trata. Então, é preciso que haja uma mudança cultural, mas é preciso que se pense também no modelo legal, no marco legal, que possa institucionalizar. Eu acho que é um dos pilares de uma mudança tão profunda, tão grande, numa questão que é pautada pelo princípio da legalidade, como é o caso da justiça criminal. É preciso que isso seja trabalhado. Não acho que isso seja a panaceia para resolver todos os problemas. Isso é um dos modelos de resposta, é uma das formas de resolução de conflito que deva ser estimulado, mas não para todos os casos. As pessoas precisam aprender a perdoar primeiro, doutora Helena. E até para perdoar, essas pessoas precisam se sentir respeitadas, né? E sentir que alguém se importa com elas, com a dor, né? Com o dano. E aí, depois, é possível vir o perdão. Bom, e com essa constatação nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Helena Maria, juíza Ziel Henrique, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.